Começa agora mais um Visão Técnica nessa sexta-feira, dia 25 de setembro. Bom, eu recebo hoje Wagner Caetano, do Terminal Cartesia e da Top Trader. Wagner também está com um programa aqui no Infomoney, né, Wagner? Isso. Bom, pessoal, a gente teve uma semana bastante agitada no mercado. O nome da semana foi o Alexandre Tombini, que acabou conseguindo acalmar o mercado um pouco nessa sexta-feira. E, bom, para falar um pouco de movimento de Bovespa, dólar, vamos dar uma olhada nos gráficos? Vamos lá. Primeiramente, boa tarde a todos. O programa que você citou, ele é o programa Na Mira do Trader, toda segunda-feira, das 15h30 às 16h20. A gente está aí junto com o pessoal. Só lembrando que tem o blog também, né? E tem o blog também. O blog também chama Na Mira do Trader, é só ir na parte de blogs ali da Infomoney, está na parte ali de análise técnica. Na Mira do Trader também. Tem vídeos, artigos, material bem bacana. Bom, vamos olhar aí Bovespa? Vamos lá. Bom, falando da semana, a semana a gente, se olhar o gráfico aí, só tem candle vermelho, né? Foi uma semana de domínio vendedor e existe uma razão aqui. Indo ao gráfico, o mercado tinha rompido um pivô de alta, quando ele deixou para trás aqui a região de 48 mil pontos. Só que logo em seguida ele encontrou uma LTB. Eu vou reforçar essa linha aqui. Então o que é uma LTB? É uma linha de tendência de baixa que une os topos. Topos e fundos ascendentes, tendência de baixa. O mercado tocou essa linha, chegou a romper no intraday, mas ele voltou. Então, a partir disso, fez um doji aqui na linha de tendência de baixa. E nós tivemos aí uma sequência de candles com as mínimas e as máximas mais baixas em relação ao dia anterior. Ontem, o mercado fez uma mínima na região de 44,180. É um sinal de uma possível reversão, de um repique, cujo alvo do repique seria a própria LTB. Só acima dessa LTB o mercado reverte de verdade. E ontem nós tivemos um pico de volume nessa reação intraday. Hoje tivemos um volume muito baixo e uma queda de 1%. Então ainda é possível que esse candle aqui seja confirmado e nós tenhamos um repique de curto prazo. Para isso, basta que o mercado feche acima da cabeça da máxima desse candle, que é o martelo, que é 45,571. Fechando acima desse ponto, o mercado vai até a LTB e aqui ele decide se ele reverte ou se ele toca a LTB e cai de novo. O mercado, Paula, ele dá a impressão, pela teoria de Dow, nós temos uma explicação de um fenômeno chamado acumulação. Uma tendência, ela só muda quando você tem uma reversão, a tendência ainda é de baixa. O primeiro processo antes de uma alta, de uma reversão, é o processo de acumulação. É um processo chato, onde os compradores, o dinheiro esperto, ele compra os ativos para depois ter uma subida e depois, por fim, a euforia, que é quando o mercado cai. Então, dá a impressão que a gente está num processo de acumulação que antecede uma virada. Essa é a leitura que a gente tinha do mercado. Então essas quedas pontuais são sinônimos, na minha ótica, de oportunidade. Então eu acredito que na semana que vem, até por ser fim de mês, fim de trimestre, o mercado vai repicar até a LTB e quando bater na LTB ele decide se é realmente uma reversão ou se ele toca na LTB e volta a cair de novo. Como tem esse fundo aqui, 44,180, acima da mínima do ano, ainda alimenta uma possibilidade de alta. Agora perdeu 44,180, ele volta para 42,750. E realmente, né, o Ibovespa caiu por 6 pregões seguidos, sem pausa, né? Estaria na hora aí de uma possível respirada também do mercado. Exatamente, caiu sem pausa e como a mínima de hoje foi acima da mínima de hoje e de ontem e a máxima de hoje acima da máxima de ontem, pode ser mesmo sendo um pregão de queda, pode ser um sinal de que pode ter uma reação que eu acredito para a semana que vem, pelo menos para o início da semana. Bom, vamos dar uma olhada no gráfico do dólar, que deu bastante susto também nos investidores, né? Passando de 4,25. Isso. O dólar eu acho que acredito eu que hoje em dia seja o assunto mais comentado, né? Você vai numa festa, fala do dólar, vai no bar, fala do... Né, qualquer ambiente que você frequente se fala no dólar, é o assunto... Na quinta-feira chegaram até a falar de dólar a R$5. Exatamente. Na verdade, quando começa a entrar, as pessoas muitas vezes chutam alvo, sem base em nada. O que a gente tem no dólar aqui é uma tendência claríssima de alta. Só que olhando friamente, esse padrão aqui, esse candle amarelo é o candle de ontem, foi um candle de baixa. Esse padrão chama engolfo.
quando um candle envolve totalmente um candle anterior a ele. Então nós temos aqui um engolfo de baixa e nós temos alguns gaps, onde está circulado em vermelho aqui, que estão abertos no dólar. Então tem um aqui, tem outro aqui. Eu tenho 3 gaps. E geralmente uma reversão, quando você trabalha com gap, que é uma variável, uma técnica que eu uso bastante, você tem o gap de fuga, o de medida e o de exaustão. Então geralmente tem 3 gaps. Quando tem um sinal de reversão depois do terceiro, o mercado costuma ir na direção dos gaps. Hoje o mercado veio nessa linha vermelha que é a média móvel exponencial de 21 períodos. Se a mínima de hoje for perdida, né, qual foi a mínima de hoje aqui a gente pode marcar? 3.889. Se ela for perdida, pelo menos até o topo anterior, na região de 3.635, 3.636, o dólar vai corrigir. E ele tem um forte suporte aqui em 3.529. Que a gente conta, né, 3.529, que seria o 3,52. Então o ponto-chave é a mínima de hoje. Se a mínima for perdida, a média móvel vai ser perdida também. Pode vir nessa região e nessa região, que seria uma correção aqui natural, fechando esse primeiro gap aqui que está circulado em vermelho, né? Então tem um padrão de reversão. Agora eu não uso só gráfico. Todo mundo que conhece o meu trabalho sabe que eu uso fundamento e fluxo também. Então, assim, é um sinal de reversão, mas o dólar está muito arisco. Então, quem for montar, por exemplo, seja uma posição de compra ou de venda, tem que pegar leve por enquanto, até que a volatilidade baixe, porque o dólar, por exemplo, ontem chegou a ter uma queda intraday de quase 5%. Imagina, quem compra, você conta em pontos, é muito, né? Então, trabalhar com lotes menores no dólar nesse momento, conforme a volatilidade for diminuindo, a tendência for ficando mais evidente, você aumenta o lote. Né? Querendo ou não, é difícil descartar notícias quando se fala do dólar, né? Ontem a atuação do Banco Central foi evidente no movimento do dólar. Né? Exatamente, o Banco Central faz os leilões de swap e aí realmente o dólar sente, né? São leilões de lotes muito grandes aí. E hoje eu até comentei num dos programas na Mira do Trader que eu faço aqui no Infomoney, que nós fizemos uma nova era no mercado financeiro aqui no Brasil. Hoje os investidores estão mesclando análise gráfica com análise fundamentalista e o fluxo financeiro. Como o nosso mercado depende do investimento externo, do investidor estrangeiro, tem que olhar o fluxo também, entrada e saída de capital. Então, sem essas 3 variáveis em conjunto, é muito difícil você operar dólar, operar índice e operar inclusive ações. Então tem que juntar as 3, saber os fundamentos inteligentes, a análise gráfica mais eficiente, mais objetiva e também fazer a leitura do fluxo. Aí sim você tem uma decisão mais assertiva, uma decisão com embasamento técnico e aí você tem um melhor controle emocional, você surfa a operação com tranquilidade, você controla, tem um controle ali de situação. Bom, Caetano, como a gente ainda tem um tempo, vamos dar uma olhada no gráfico da Petrobras e Vale também? Vamos sim. A Petro 4 hoje é uma ação, assim como o dólar, altamente comentada aí. Está numa tendência de baixa muito evidente. Ó, eu coloco aqui um gráfico diminuído, eu aumento o gráfico, ela está em tendência de baixa bastante clara. Ela tinha um suporte forte na região de 7,50, ela perdeu esse suporte. E se a gente olhar o gráfico semanal agora, a Petrobras tem 2 caminhos. Olha que ela não tem, eu acho que é a mínima dos últimos 10 anos aí da ação. Olhando pelo semanal, se ela se mantiver abaixo desse patamar, ela pode replicar essa perna aqui para baixo. Então seria bem preocupante para a ação. Mas pode acontecer também dela ter um rompimento falso. Então se em algum momento da semana que vem a Petrobras pular para cima de 7,50, ela tem esse gap aberto aqui para funcionar como um imã para atrair o papel, ela pode dar uma ótima entrada, porque seria um rompimento falso dessa região de forte suporte para a Petrobras, então acima de 7,50 ou até para quem quer arriscar agora com stop abaixo de 6,60, que foi a mínima da semana, é válido. Agora, se ela realmente continuar com viés baixista, a projeção para a Petrobras é de uma baixa muito relevante ainda. Ela teria um amplo espaço para cair. Agora, se ela demonstrar reação, principalmente com acréscimo de volume, e romper os 7,50, ela abre uma excelente oportunidade para compra. Então, assim, todo mundo me pergunta, putz, é momento de comprar Petrobras, está barata, está descontada? Eu sempre disse que não. Mas Petrobras a 6,79, 6,60 vale o risco por assimetria. Você tem um amplo espaço para ganhar caso ela reaja e um stop curtíssimo aqui abaixo de 6,60. Inclusive podendo virar a mão para venda
se ela perdeu 6,60, você vira vendido e lucra com a baixa do papel. Então, por assimetria, ela está interessante para comprar e se perder 6,60 para vender, porque ela teria um amplo espaço para cima ou para baixo, com base nesses pontos aí que eu citei. Mas uma entrada seria no 7,50. Eu acho que daria para dividir o lote, daria para fazer uma entrada de 1/3 da posição agora, acima de 7,50 mais 1/3, se romper a média móvel de 21 aqui, essa linha vermelha, mais 1/3 da posição. Agora, se for entrar na venda, perdeu 6,60, vende a metade, se for consolidando uma força vendedora, você vai vendendo até completar a posição. Ela está excelente para fazer trade, seja na compra ou na venda, o papel está com pontos muito claros. Então eu vejo a ação com otimismo, porque se ela for para baixo, dá para trabalhar bem na venda, se ela for para cima, dá para trabalhar bem na compra, com amplo espaço para ganhar, tanto numa posição long na compra, quanto short na venda. Então Petrobras, o gráfico está muito claro aí, seja para um lado ou para o outro. Bom, vamos para Vale para fechar esse bloco? Vamos lá. Petrobras, pessoal, de olho no petróleo e desdobramentos internos aí da política. Vale, o que tem que olhar? Minério de ferro, situação chinesa. A Vale, ela dá a impressão que está formando uma figura aqui, que a gente chama na análise gráfica aí de ombro, cabeça, ombro invertido. Eu tenho um primeiro fundo aqui, que seria o primeiro ombro, um fundo bem mais baixo que o anterior, que seria a cabeça, e essa cabeça, ela tem gap do lado esquerdo e direito, isso daqui é uma ilha de reversão, formaria a cabeça, e a Vale está descendo para formar o segundo ombro, na região aqui de 13,70, mas nada impede que ela forme aí em torno de 14 também, porque ela tem um suporte forte em 14,22, que foi aquela mínima de abril que gerou uma forte alta na ocasião. Então o que ela tá? Ela parece que está formando um ombro, cabeça, ombro invertido, que é um padrão de reversão. Então, se a Vale, que é um ativo com peso, já está bem descontada, está formando um ombro, cabeça, ombro invertido, a gente pode começar realmente a acreditar que ela pode reverter e realmente o Bovespa pode estar num processo de acumulação. Se a Vale perdeu 13,66 em fechamento, ela praticamente descarta essa figura, volta para fechar o gap aqui ou até nos 11,89. Agora, se ela começar a demonstrar força na alta aqui, ela deve subir, estourar esse padrão e reverter. Então nós temos uma figura importante, que é uma figura que está também em Ambev para quem opera o papel. Tem um ombro, cabeça, ombro invertido na Vale, que é importante, na Ambev e na Cielo, que costuma ser uma ação que adianta movimentos. Então a gente está num momento importante aí de definição do Ibovespa e dos papéis que o compõem, que tem peso no índice também. Bom, Wagner, obrigada. Vamos fazer uma pausa e daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco com as ações que vocês pediram pelo Facebook. E fique atento que daqui a pouco a gente volta no ar. Ok.